Voltei. Continuando a nossa aula de hoje, de quinta-feira, nós vamos para a matéria de História, certo? No livrão também, matéria de História, página 278, 278. Tudo bem? Procurem aí a página e vamos lá. Vamos lá. Nessa matéria agora de História, nós estamos vendo a comunidade familiar. Então, na aula passada... Ai, meu Deus. Chutei quase que o celular foi pro chão. Na aula passada, nós vimos diferentes tipos de família e a Pro disse que a gente precisa respeitar todos. Vocês se lembram disso? Então, vamos continuar. Fizemos também o nosso desenho, a Pro mostrou a família dela para vocês, pediu para vocês fazerem o desenho de vocês com as suas famílias, né? Sua família. E agora nós vamos para a página 278, que é um pouco mais sobre com relação à família, né? Então aqui, aprendendo um pouco mais. Acompanhe a leitura aí da Pro. O papel social da família. Seja qual for o tipo de família, todos têm a responsabilidade de educar e cuidar das crianças, garantindo a elas alimentação, moradia, vestimentas, boa saúde e higiene adequada, o que a gente acabou de falar em ciências da higiene. Então, qualquer tipo de família, qualquer um. Todas as famílias têm a responsabilidade de educar e cuidar das crianças. Porque as crianças, elas vão crescendo e elas vão aprendendo. E elas precisam aprender as coisas direitinho, para que lá no futuro, um dia elas possam repassar isso para os seus filhos e também no convívio com outras pessoas, elas possam mostrar esses bons atos para os outros, ensinar como se portar, educação, como se manter limpinho, não jogar as coisas no chão, a comer direitinho. Então, a família tem a responsabilidade disso, certo? Além dos cuidados recebidos, a gente tá aqui embaixo, aprendemos com a família muitas atitudes que nos ajudarão a viver em sociedade. É nela que aprendemos as primeiras palavras de gentileza como bom dia, por favor, e as primeiras regras de convívio social, como respeito ao próximo e organização dos ambientes. Então, além da responsabilidade que a família tem em educar a criança, garantindo alimentação, moradia, as vestimentas são as roupas, a boa saúde e a higiene adequada, é na família que começa os primeiros passos de se comportar no meio de outras pessoas, no meio de uma sociedade. Então, é da nossa família que a gente tem a educação, que vem a nossa educação. Então, por exemplo, se eu for em um lugar e eu for mal educado, com certeza alguém vai falar assim, nossa, sua família, sua mãe e seu pai não te deu educação. Não. Tenho certeza que alguém aqui já ouviu essa frase. Tanto que às vezes, quando vocês jogam coisas no chão, quando a sala fica suja, a Pro fala pra vocês, a mamãe e o papai ia gostar disso? Não ia. Porque o que vocês aprendem em casa é para ter um bom convívio, é uma boa educação. Por isso eu preciso respeitar, porque o respeito ele vem de dentro da casa, a educação ele vem de dentro da casa. As palavrinhas mágicas como bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, obrigada, por favor. Lembrando que menina fala obrigada, menino fala obrigado, certo? Obrigada, por favor, desculpa.
isso tudo vem da nossa casa. Então a família tem toda essa responsabilidade. Porque quando a gente aprende isso em casa, a partir do momento que a gente sai da nossa casa e a gente tem contato com outras pessoas, a gente vai agir dessa maneira, porque foi o que nós aprendemos em casa. Nós aprendemos boas maneiras. Por isso que agora vocês estão ficando mais tempo ainda com o papai e com a mamãe. Então, quando vocês voltarem a ter o convívio com outras pessoas, vocês vão ter mais ainda esse jeitinho do papai e da mamãe. Então, é bom seguir tudo aquilo que é passado pra gente na nossa casa, porque aí nós seremos boas pessoas, certo? Então, olha aqui. Desculpa. Nessa tribo aqui indígena, a mãe ensina filhas a fazer artesanato. Então, nas tribos indígenas, geralmente, o que é bastante passado de pai para filho é com relação ao trabalho, a pesca, artesanato, educação também. Só que eles, desde pequenininhos, eles já começam a trabalhar, a fazer os artesanatos. Trabalhar assim, entre aspas, né? A ajudar com a pesca. Ai, tô engasgada. Com a caça, com o artesanato. Então aqui, isso é cultural, certo? Na cultura indígena, eles agem dessa maneira. Já nessa família aqui, a família compartilha a refeição. Então, ó, estão conversando, as crianças estão comendo. Você pode ver que é um ambiente tranquilo, um ambiente saudável. Então, o que deve ser passado nessa hora? Que durante a refeição deve ter um respeito, deve ser respeitado. Eles devem conversar de outros tipos de coisa. Então, a partir dali, essas crianças já vão ter uma noção de como se comportar na hora da comida, como se comportar em outras situações, né? Então, esse é o papel da família. Ensinar a criança a como ser uma criança e crescendo, né, até se tornar um adulto no meio das outras pessoas. Como conviver, como ser bem educado, né? Então, vamos lá. Atividades. 1. Cada família é de um jeito. Pinte uns quadrinhos que indicam as pessoas que compõem sua família. Então, vocês vão pintar, certo? Vão pintar. A prova vai ler, aí depois vocês vão parar o vídeo para pintar. Então, aqui é o pai. Ah, tem um pai, então vou pintar. Avô. Ah, sim, o avô. Primo, sim, o primo. Irmão, sim, o irmão. Pro, é só quem mora na minha casa? De preferência. Mas, pro, mora no mesmo quintal, pode fazer? Sim, mas de preferência quem mora com vocês, tá bom? Irmão, tio, padrasto, mãe, avó, prima, irmã, tia e madrasta. Então, qual é a família de vocês? Quais são os familiares pertencentes à família de vocês, que moram com vocês, certo? Então, vocês vão fazer, mesmo que não more, que o pai seja separado, ou a mãe, e eu quero pintar o meu pai, tudo bem, não tem problema, tá bom? Pode pintar o papai, a mamãe, quem vocês preferirem. Então, agora vocês vão dar uma pausinha no vídeo da Pro, pra vocês conseguirem pintar direitinho, tudo bem? Pintem caprichado, sem borrar, respeitando as linhas, para que quando a Pro for corrigir, esteja tudo bem limpinho a lição. Quando a gente ficar sujando toda a folha, fica feio, né? Então, façam, depois voltem pra cá. Pintaram o outro quadradinho, agora a gente vai para outra página. 279. Número 2. Pinte os quadradinhos que representam regras de convívio social ensinadas na família. Então, o que a gente aprende com a nossa família? É para pintar também, mas aprovar a lei e depois vocês vão fazer. Agradecer? Sim, agradecer a gente aprende com a família. Respeitar as pessoas? Sim, respeitar as pessoas a gente aprende com a família.
conversar para resolver os problemas? Sim, a gente também aprende com a nossa família que a gente deve conversar para resolver os nossos problemas. Pedir licença? Sim, a gente também aprende com a nossa família. Bater na porta antes de entrar? Sim. Todos esses aqui são regras de convívio social que vêm da nossa casa. Bater na porta antes de entrar, tudo isso é a nossa família que nos ensina. Para quando a gente chegar em outro local, que seja de pessoas diferentes, a gente agir dessa forma e ser uma pessoa bem educada. Então, nós vimos que todos os quadradinhos são, certo? Então, vocês vão parar o vídeo da Pro e vão pintar todos os quadradinhos bem caprichado. Pintaram? Agora o número 3. Pinte os quadradinhos das palavras de gentileza ensinada pelos adultos com quem você convive. Então, aqui, ó. Obrigado, com licença, por favor, bom dia, boa noite, boa tarde, até logo e desculpa. A Pro acredita que todas essas palavrinhas vocês tenham aprendido com a família de vocês que vocês convivem. Então, vocês vão pedir aí uma ajudinha pro papai e pra mamãe pra ver se não tiver alguma, mas eu acredito que sejam todas. Então, quem for todas, vai parar o vídeo da Pro e vai pintar tudo. Quem não for todas, vai ver qual que a família que convive com você ensinou e vai pintar. Tudo bem? Então, dá uma pausinha no vídeo da Pro, faz e depois volta aqui. Número 4, já que vocês terminaram. Assinale com X as frases que indicam atitudes colaborativas e respeitosas que você utiliza em seu cotidiano. Então, qual frases que você usa? Não vale inventar, hein? Manter o ambiente organizado? Vocês falam isso? Se sim, faz um X. Se não, deixa em branco. Cumprimentar as pessoas? Vocês falam isso? Não é falam, gente, é fazem. Desculpa, tô errada. Então, vamos lá. Voltando. Vocês vão fazer o X naquilo que vocês fazem. Manter o ambiente organizado? Vocês arrumam o ambiente de vocês? Vocês deixam tudo arrumadinho? Se X, se sim, faz um X. Se não, não faz um X. Cumprimentar as pessoas? Vocês cumprimentam as pessoas com educação? Se sim, faz um X. Se não, não faz o X. Pedir desculpas? Vocês pedem desculpas quando estão errados ou quando foi algo sem querer? Se sim, faz um X. Se não, não faça. Recolher o lixo produzido? Vocês recolhem os lixos? Ajudam o papai e a mamãe a recolher os lixos? Se sim, faz o X. Se não, não faz. Tudo isso que a gente tá vendo aqui são coisas de palavras de gentileza, atitudes colaborativas, são coisas de educação, certo? Por exemplo, cumprimentar as pessoas, isso é educação. Tudo isso que a gente tá vendo são coisas de educação. Número 5. Circule as palavras que indicam os cuidados e as responsabilidades da família. Moradia é responsabilidade da família? Sim, a gente falou lá no começo. Então, vocês vão circular. Educação é responsabilidade da família? Sim, então vocês vão circular. Gente, a educação que tá falando aqui é a educação não de educação de ensino, igual eu estou dando para vocês, de conteúdo. A educação de ser uma pessoa educada, certo? Então, sim, vão circular a educação. Transporte. Depende do transporte, né? No texto, em nenhum momento falou transporte, então a gente não vai circular. Vestimenta. Sim, é obrigação da família, responsabilidade, uma vestimenta, roupas, certo? Segurança. Também não falou em nenhuma parte do texto com relação à segurança. Então, a gente não vai circular. Cachorro. Também não.
Bicicleta? Muito menos. Alimentação? Sim. Então a gente vai circular a alimentação. Quem achar e conversar com o papai e com a mamãe e achar que a segurança e o transporte seja uma responsabilidade da família, é da família, eu concordo. Só que a gente tá indo de acordo com o texto, certo? A gente circulou o que falou no texto, tudo bem? A gente não circulou nada mais do que não falou no texto. Mas quem conversar com o papai e com a mamãe e achar que tem que pôr o transporte e a segurança, não tem problema, tá bom? Então, o que nós vimos aqui na nossa aula? Nós vimos que uma coisa muito, muito importante vem da nossa família, vem da nossa casa, que é a nossa educação. O que a gente é, como a gente convive, diz muito sobre a nossa educação. Por isso que a gente tem que sempre obedecer os nossos familiares, escutar o que eles têm para nos dizer e seguir o que eles nos dizem, porque eles só querem o nosso bem. Só querem nos transformar em uma pessoa educada, uma boa pessoa. Então, isso que a gente viu na aula, eu espero que vocês continuem seguindo a educação do papai e da mamãe, tá bom? E até daqui a pouquinho na próxima aula. Beijocas!